Era uma tarde quente de sábado, daquele tipo que o sol parece pesar sobre os ombros de quem caminha. Minha mãe havia acabado de chegar do culto, ainda com o hino Glória a Cristo Jesus nos lábios, quando ouviu o barulho seco do meu corpo batendo no chão da cozinha. Ela virou-se assustada e me viu estendido, os olhos revirados, a boca entreaberta, sem nenhum sinal de respiração. O prato que eu segurava havia se estilhaçado no chão, mas o som daquele vidro quebrando foi abafado pelo grito desumano que saiu do peito dela. Meu Deus, meu filho! Não era a primeira vez que eu tinha uma crise assim. Desde pequeno, os médicos falavam de uma condição no coração que poderia, a qualquer momento, me tirar a vida. Minha mãe já havia chorado muitas noites pedindo a Deus que me guardasse, mas naquela hora, diante dos meus olhos sem vida, tudo parecia perdido. Ela caiu de joelhos ao meu lado, as mãos trêmulas segurando a minha cabeça, enquanto as lágrimas escorriam sem controle. Não havia tempo para chamar uma ambulância, não havia vizinhos por perto. Só ela, eu e aquele silêncio terrível que só a morte parece trazer. Mas então, entre soluços, minha mãe começou a clamar. Não eram palavras bonitas, não eram frases decoradas. Era o desespero de uma mãe que não tinha mais nada a não ser Deus. Senhor Jesus, pelo teu sangue, devolve a vida do meu filho. Tu disseste que quem crer em ti, ainda que esteja morto, viverá. Eu creio, Senhor. Eu creio no teu poder. As mãos dela apertavam as minhas, como se quisessem transferir a própria vida para dentro de mim. E foi ali, naquele chão frio, que algo começou a acontecer. De repente, um arrepio percorreu meu corpo. Não era um tremor qualquer. Era como se uma corrente elétrica tivesse me atravessado, vinda de algum lugar que não era deste mundo. Minha mãe sentiu quando meu peito se moveu fraco a princípio, como um sopro quase imperceptível. Depois, outro. E outro. Meus dedos se contraíram e então, devagar, como quem acorda de um sono muito profundo, abri os olhos. O primeiro som que ouvi foi o choro abafado dela, misturado com palavras de gratidão que saíam entre soluços. Glória a Deus! Glória a Deus, meu Senhor! Eu não conseguia falar ainda, mas meus olhos encontraram os dela, e naquele olhar havia uma pergunta que não precisava de palavras. Como? Ela só balançou a cabeça, enxugando as lágrimas com as costas da mão, e sussurrou: foi o Senhor, filho. Só ele poderia fazer isso. E então, como se o céu estivesse confirmando aquelas palavras, uma paz tão profunda encheu aquele lugar que até o ar parecia diferente. Não era alívio apenas por eu estar vivo, era a certeza de que Deus havia estendido a mão e tocado naquilo que os médicos chamavam de sem solução. Nos dias que se seguiram, a notícia se espalhou entre os irmãos da congregação. Muitos vieram nos visitar, não por curiosidade, mas para louvar a Deus conosco. Um irmão mais velho, que já havia visto muitos milagres em sua vida, segurou minha mão e disse com voz firme: filho, Deus não te devolveu a vida só para você continuar vivendo. Ele te deu uma segunda chance para que você viva para Ele. Aquelas palavras ficaram gravadas em mim como um selo. Minha mãe contava e recontava o que havia acontecido, sempre terminando com as mesmas palavras: se Deus não tivesse ouvido meu clamor, hoje eu estaria chorando a morte do meu filho. Mas Ele é fiel. Ele não desampara os seus. E toda vez que ela falava, eu sentia algo se mexer dentro de mim, uma responsabilidade, um chamado. Não era mais só sobre sobreviver, era sobre testemunhar. As semanas passaram, e eu comecei a notar coisas que antes não via. Pequenos milagres do dia a dia que para muitos passariam despercebidos, mas que para mim eram como sinais de que Deus estava sempre por perto. Uma vez estava indo para o culto sob uma chuva forte, sem guarda-chuva, e quando cheguei à porta da igreja, minha roupa estava seca. Outra vez, sentindo uma dor forte no peito, aquele velho medo voltando, um irmão orou por mim, impôs as mãos, e a dor sumiu como se nunca tivesse existido. Não eram coisas grandiosas aos olhos do mundo, mas para mim, eram provas de que aquele que me havia ressuscitado continuava cuidando de cada detalhe da minha vida. Minha mãe, que sempre foi uma mulher de muita oração, passou a me ensinar ainda mais sobre a importância de buscar a Deus em tudo. Filho, ela dizia, Deus não nos salva só para nos tirar do sofrimento. Ele nos salva para que a gente aprenda a confiar nele em todo sofrimento. E assim começamos a orar juntos todas as manhãs, antes que o sol nascesse. Não eram orações longas ou cheias de palavras difíceis, eram conversas sinceras, como as que um filho tem com um pai que sabe que o ama. Um domingo, durante o culto, o irmão que presidia pediu que alguém desse um testemunho. Meu coração começou a bater forte, e senti que era a hora. Levantei-me, ainda com um pouco de vergonha, e comecei a contar o que Deus havia feito por mim. Não usei palavras bonitas, não fiz discurso. Falei do medo, da queda, do desespero da minha mãe, e da mão de Deus que me levantou.
Quando terminei, o silêncio na congregação era tão profundo que dava para ouvir o vento lá fora. Depois, como um só homem, os irmãos se levantaram e começaram a cantar: a Deus damos glória, pelo seu amor que nos salvou, nos deu perdão. Naquela hora, entendi o que o irmão mais velho havia me dito. Deus não me havia devolvido a vida apenas para que eu respirasse novamente. Ele queria que eu vivesse de um jeito diferente, com gratidão, com fé, e com a certeza de que não importa o que acontecesse, Ele estaria sempre ali, sustentando cada passo meu. Os anos se passaram, e aquele dia na cozinha nunca saiu da minha memória. Às vezes, quando vejo minha mãe orando, com as mãos postas e os olhos fechados, lembro daquele grito desesperado que ela deu por mim. E penso, se Deus ouviu ela naquele momento, quanto mais não ouvirá cada um de nós, quando clamamos com fé. Hoje, sempre que vejo alguém passando por provações, seja uma doença, uma tristeza ou um medo que parece não ter fim, gosto de me aproximar e dizer: irmão, eu já estive no lugar onde você está. Já senti que tudo estava perdido. Mas Deus não desampara os seus. Ele pode fazer por você o que fez por mim. E então, oramos juntos. Porque a fé não é só para os momentos de milagre. É para cada dia, cada luta, cada suspiro que damos sabendo que Ele está conosco. E assim, a história que começou com uma queda no chão da cozinha virou um cântico de gratidão que nunca termina. Porque Deus não só me deu a vida de volta, Ele me ensinou a vivê-la para a sua glória. E isso, meu irmão, é um milagre que não acaba nunca. A vida depois daquele dia não foi um caminho de rosas, não. Houve noites em que o medo voltava, como uma sombra que sutilmente se aproximava. Às vezes, no silêncio do quarto, eu fechava os olhos e via novamente aquele chão de cerâmica frio contra o meu rosto, o gosto de sangue na boca, a voz da minha mãe quebrando o ar com um clamor que só uma mãe em desespero pode soltar. Mas então, como um sopro suave, vinham as palavras que o irmão mais velho me disse na sala de cultos: Deus não te trouxe de volta para você viver com medo. Ele te trouxe para você confiar. E foi nessa confiança que aprendi a andar, não de um dia para o outro, não sem tropeços, mas com a certeza de que cada passo, por mais trêmulo que fosse, estava sendo guiado. Lembro-me de uma manhã, alguns meses depois, quando acordei com uma dor forte no peito. O coração parecia querer sair pela boca e o suor frio molhava a minha camisa. Imediatamente, o pensamento veio: será que agora é a vez? Mas então, como um reflexo, as mãos se juntaram, e saíram palavras que não eram minhas, mas que brotavam de um lugar profundo: Senhor, se for a tua vontade, me sustenta. Se não for, me leva para junto de ti. Mas enquanto estou aqui, que a minha vida seja para a tua glória. E assim, entre lágrimas e suor, a dor foi passando, como se mãos invisíveis tivessem segurado meu coração dentro do peito. Minha mãe, minha mãe, ela nunca mais foi a mesma depois daquele dia. Não que tenha ficado abalada, não. Pelo contrário, vi ela se tornar uma mulher de oração ainda mais firme. Todas as manhãs, antes que o sol nascesse, eu a ouvia no quarto, falando com Deus como quem fala com um amigo que está sentado ao lado. Não eram palavras bonitas ou ensaiadas. Eram súplicas, agradecimentos, às vezes até um choro abafado. Uma vez perguntei a ela: mãe, por que o senhor ouve tanto a senhora? Ela me olhou com aqueles olhos que já tinham visto tanta coisa e respondeu: porque eu falo com ele como quem não tem mais ninguém. E ele gosta quando a gente depende só dele. Os irmãos da congregação também mudaram comigo. Não que tenham me tratado diferente, mas havia um carinho, uma atenção que antes eu não percebia. O irmão que me carregou no colo naquele dia, por exemplo, toda vez que me via, apertava meu ombro e dizia: lembra, irmão, Deus te quer vivo. E vivo não é só respirar, é servir. Isso me marcou. Porque é fácil agradecer a Deus quando saímos de uma prova grande, mas a verdadeira gratidão é quando a gente leva essa prova para abençoar outros. Comecei a visitar os enfermos, a sentar ao lado daqueles que estavam desanimados, a orar com quem tinha medo da morte. Não porque eu fosse melhor, mas porque eu sabia o que era estar no fundo do poço e sentir a mão de Deus te puxando para cima. Uma vez, uma irmã da congregação, já idosa, me chamou num canto depois do culto. Seus olhos estavam cheios d'água, e ela segurou minha mão com força. Meu filho, ela disse, eu tenho um neto que está muito doente. Os médicos já disseram que não tem jeito. Mas eu lembrei de você. Se Deus te levantou da morte, Ele pode fazer o mesmo por meu neto. Não havia dúvida no coração dela. Não havia se ou, talvez. Era uma fé pura, como a de uma criança que pede algo ao pai sabendo que vai receber. Oramos ali mesmo, de joelhos, e eu senti novamente aquela mesma presença que esteve na cozinha daquele dia. Não sei explicar como, mas era como se o Espírito Santo estivesse ali confirmando. Eu ouvi. Eu estou agindo.
Dias depois, aquela irmã voltou correndo para a congregação, o rosto iluminado. Meu neto acordou, ela gritava. Os médicos não entendem, mas ele abriu os olhos e pediu água. Não foi um milagre barulhento, com trombetas e luzes. Foi um milagre quieto, como Deus costuma fazer. Um menino que deveria ter morrido, mas que contra todas as expectativas voltou a respirar. E naquele dia, mais uma vez, entendi que Deus não faz essas coisas para nos impressionar. Ele faz para nos ensinar que quando tudo parece perdido, Ele está apenas começando a trabalhar. Mas nem tudo foram vitórias visíveis. Houve vezes em que orei com alguém, acreditei de todo o coração, e a resposta não veio como eu esperava. Uma irmã da congregação, depois de anos lutando contra uma doença, partiu para estar com o Senhor. No velório, muitas lágrimas caíram e confesso que por um momento, uma dúvida cruzou meu pensamento. Por que uns são curados e outros não? Mas então, enquanto olhava para o caixão, ouvi no meu coração uma voz tranquila: ela não foi curada aqui. Ela foi curada lá. E agora está melhor do que nunca. Isso me acalmou. Porque a fé não é sobre ter todas as respostas. É sobre confiar em quem as tem. Com o tempo comecei a perceber que o maior milagre não tinha sido eu ter voltado à vida. O maior milagre era ver como Deus usava aquela história para tocar outras pessoas. Jovens que estavam afastados voltavam para a congregação depois de ouvirem o que tinha acontecido. Maridos que não oravam mais começaram a ajoelhar ao lado das esposas. Mães que tinham medo de perder os filhos encontraram a esperança. Não era por causa de mim. Era porque quando Deus faz algo na vida de um, Ele está falando com muitos. Uma noite, depois de um culto, um irmão mais novo se aproximou com os olhos vermelhos de chorar. Irmão, ele disse, eu estava pensando em desistir de tudo. Achava que Deus não se importava comigo. Mas hoje, quando o Senhor contou como Ele te levantou, eu entendi que Ele também pode me levantar. Abraçamos aquele irmão, oramos com ele, e saímos dali sabendo que Deus tinha usado até as nossas fraquezas para mostrar o seu poder. E assim, a vida foi seguindo. Casamentos, nascimentos, provações, vitórias, lágrimas e risos, tudo misturado, como costuma ser. Mas em cada coisa, grande ou pequena, eu vi a mão de Deus. Até nas coisas que parecem sem importância. Um pão que não faltou na mesa quando o dinheiro estava curto. Uma palavra certa que veio na hora do desespero. Um abraço de um irmão que chegou sem ser chamado. Deus está nos detalhes. Ele está no suspiro de alívio depois de uma noite de dor, no sorriso de uma criança que não sabe que está sendo respondida a uma oração, no silêncio de um coração que, mesmo em meio à tempestade, sabe que não está sozinho. Hoje, quando olho para trás, vejo que aquele dia na cozinha não foi só um milagre. Foi um chamado. Um chamado para viver de um jeito que mostre ao mundo que Deus não é uma ideia, não é uma religião. Ele é real. Ele ouve. Ele age. Ele ama. E se Ele fez por mim, que não merecia nada, quanto mais não fará por você, que está lendo isso agora e talvez esteja passando por algo que parece sem saída. Não importa o que você esteja enfrentando. Não importa quão escuro esteja o caminho. Deus não mudou. Ele ainda faz o impossível. Ele ainda levanta os que caem. Ele ainda seca lágrimas. E se Ele permitiu que você lesse esta história hoje, é porque Ele quer que você saiba, você não está sozinho. E a sua mão está estendida para te segurar. Então, irmão, irmã, se você está com medo, ore. Se está triste, clame. Se está fraco, entregue-se. Porque o Deus que me levantou do chão da cozinha da minha mãe é o mesmo Deus que está ao seu lado agora. E Ele não desiste de ninguém. Nunca. Eu lembro como se fosse hoje do cheiro de café que vinha da cozinha naquela manhã. Minha mãe tinha acabado de colocar a água para ferver quando ouvi seus passos rápidos vindo do quarto. Ela entrou na sala com o rosto pálido, os olhos arregalados de um medo que eu nunca tinha visto nela. Filho, vem rápido. Ela disse, a voz trêmula. Eu larguei o que estava fazendo e corri. Não sabia o que estava acontecendo, mas algo dentro de mim já sabia que não era coisa pequena. Quando entrei na cozinha, meu pai estava deitado no chão, imóvel. Seu rosto estava cinza, os lábios levemente arroxeados. Minha mãe ajoelhou-se ao lado dele, as mãos tremendo enquanto tentava sentir seu pulso. Pai? Gritei, mas não houve resposta. Era como se o ar tivesse sido sugado daqueles 4 cantos. Minha mãe olhou para mim com lágrimas escorrendo e naquele segundo entendi, ele não estava respirando. Não houve tempo para pensar. Não houve tempo para chorar. Minha mãe, mesmo com as mãos trêmulas, começou a orar em voz alta, como se cada palavra fosse um sopro de vida que ela queria jogar dentro do peito do meu pai. Senhor Jesus, pelo teu sangue, restaura a vida do meu marido. Não é a tua vontade que ele parta agora. Tu és o Deus que ressuscita os mortos, e eu creio que tu vais fazer isso agora.
Sua voz era firme, mesmo que as lágrimas não parassem. Eu me ajoelhei do outro lado, coloquei a mão no peito dele e comecei a clamar também. Não eram palavras bonitas, não eram orações decoradas. Era o desespero de um filho que não queria perder o pai. Era a fé de quem já tinha visto Deus fazer coisas que os médicos não explicavam. Senhor, eu não sei orar direito, mas o Senhor sabe o que eu preciso. Por favor, não leva ele agora. Nós precisamos dele. Em nome de Jesus, eu peço. Volta, pai. Volta. E então, algo aconteceu. Não foi um barulho alto, não foi um clarão. Foi um suspiro. Um suspiro fundo, como se alguém que estava segurando a respiração há muito tempo finalmente soltasse o ar. Meu pai mexeu a cabeça levemente, os dedos tremeram, e então, glória a Deus, seus olhos se abriram. Ele olhou para nós confuso, como quem acorda de um sonho pesado. Minha mãe soltou um grito de alegria, e eu caí chorando com a mão ainda no peito dele, sentindo as batidas do coração que Deus tinha acabado de devolver. O que aconteceu? Meu pai perguntou, fraco, tentando se levantar. Minha mãe o abraçou forte, chorando e rindo ao mesmo tempo. Você caiu, meu amor. Você parou. Mas Deus te trouxe de volta. Ele olhou para nós, ainda atordoado, e então seus olhos se encheram de lágrimas também. Deus é bom foi tudo que ele conseguiu dizer. Naquela hora, não importava o que os médicos iam dizer depois. Não importava se era um ataque do coração, uma queda de pressão, ou qualquer outra coisa que o mundo tentaria explicar. O que importava era que Deus tinha ouvido. Deus tinha agido. E Deus tinha mostrado mais uma vez que Ele não está distante, não está surdo às nossas lágrimas. Ele está aqui, bem aqui onde a dor é mais forte, onde o medo aperta o peito, onde a esperança parece que vai acabar. E sabe de uma coisa? Aquela não foi a primeira vez que Deus fez algo assim na nossa família. Alguns anos antes, minha avó tinha ficado muito doente. Os médicos disseram que não havia mais o que fazer, que era só questão de tempo. Mas minha mãe e minhas tias se reuniram no quarto dela e começaram a orar. Não eram orações curtas, não eram palavras ditas sem fé. Elas oraram a noite inteira, lembrando a Deus das suas promessas, clamando pelo sangue de Jesus. E no dia seguinte, quando o médico voltou para fazer o último exame, ele não acreditou no que viu. Os órgãos dela estavam funcionando normalmente. Isso não tem explicação médica, ele disse. Minha avó viveu mais 10 anos, louvando a Deus todos os dias por aquela misericórdia. Mas não são só as coisas grandes que mostram o poder de Deus. São as pequenas também. Como a vez que meu irmão mais novo, ainda criança, sumiu no meio de uma feira lotada. Minha mãe quase teve um ataque de pânico, correndo de um lado para o outro, chamando por ele. De repente, uma senhora que ela nem conhecia chegou perto dela e disse: Moça, eu não sei porquê, mas Deus me mandou te dizer que seu filho está perto da barraca de doces, atrás daqueles caixotes. Minha mãe correu, e lá estava ele, brincando sem saber do desespero que tinha causado. Como a senhora sabia? Minha mãe perguntou surpresa. A mulher só sorriu e disse: Deus mostra o que a gente precisa ver. Ou então a vez que meu tio, que não era crente, estava prestes a perder tudo. Ele tinha feito dívidas, tinha se envolvido com pessoas erradas, e parecia que não havia saída. Minha mãe, mesmo com medo de ser rejeitada, foi até ele e disse: Vem à igreja comigo. Só uma vez. Deixa Deus falar contigo. Ele foi relutante, mas foi. Naquela noite, durante o culto, o irmão que estava pregando parou de repente, olhou direto para ele e disse: Deus está te dizendo que ele vai te tirar dessa situação. Mas você precisa entregar tudo nas mãos dele. Meu tio chorou como uma criança. No dia seguinte, ele começou a devolver o que devia, pouco a pouco, e Deus abriu portas que ninguém esperava. Hoje, ele é um servo fiel, e sempre que conta essa história, diz: Deus não só me tirou do buraco, ele me deu uma vida nova. E assim é com a gente. Deus não só nos tira do problema, ele nos transforma. Depois daquele dia na cozinha, meu pai nunca mais foi o mesmo. Ele já era um homem de fé, mas aquela experiência o marcou de um jeito que só quem passa por algo assim entende. Ele começou a contar para todo mundo o que Deus tinha feito. Nos cultos, ele se levantava e dizia: Eu estive na presença da morte, mas Deus me trouxe de volta. Não foi sorte, não foi coincidência, foi a mão do Senhor. E as pessoas choravam, porque muitas delas também tinham histórias de Deus agindo quando tudo parecia perdido. Uma vez, um irmão da igreja nos contou que estava passando por uma situação muito difícil no trabalho. Ele era honesto, mas seu chefe o acusava de coisas que não tinha feito. Ele orou, jejuou, e mesmo assim a situação piorava. Até que uma noite, durante a oração na igreja, ele sentiu Deus falar no seu coração: Confia em mim. Não foi uma voz audível, mas foi tão claro quanto se alguém tivesse falado no seu ouvido.
No dia seguinte, sem mais nem menos, o chefe dele foi transferido, e o novo supervisor, ao revisar os documentos, descobriu que tudo tinha sido um engano. O irmão foi inocentado e ainda ganhou uma promoção. Deus não só me livrou, ele me abençoou além do que eu podia pedir, ele disse, com lágrimas nos olhos. E é assim que Deus age. Às vezes ele muda a situação. Às vezes ele muda a gente. Mas ele sempre age. Sempre. Mesmo quando a gente não vê, mesmo quando a resposta demora, mesmo quando o silêncio parece grande demais, Deus está trabalhando. Ele está preparando algo. Ele está nos moldando, nos ensinando a confiar nele de um jeito que só a dor e a espera podem ensinar. Eu me lembro de uma irmã da igreja que passou anos esperando por um filho. Ela e o marido oravam, jejuavam e a cada mês a decepção voltava. Até que um dia, ela desabou no culto, chorando sem conseguir parar. As irmãs a rodearam, orando por ela, e uma delas disse: "Irmã, Deus não esqueceu de você. Ele está preparando uma bênção tão grande que você nem vai caber de tão feliz." Alguns meses depois, ela descobriu que estava grávida. E não de um, mas de gêmeos. Hoje, toda vez que ela olha para aqueles 2 meninos, ela diz: "Deus não só respondeu minha oração, Ele me deu o dobro da alegria." Mas nem sempre a resposta vem do jeito que a gente espera. Às vezes, Deus permite que a dor continue por um tempo. Às vezes, a cura não vem como a gente imaginava. Às vezes, a porta que a gente tanto bate não se abre, mas Deus abre uma janela que a gente nem tinha visto. E é aí que a fé é provada. É aí que a gente descobre se realmente confiamos nele, ou se só queremos as bênçãos. Eu conheci um irmão que ficou paralítico depois de um acidente. Ele era jovem, cheio de sonhos e de repente tudo mudou. No começo, ele se revoltou. "Por que eu, Senhor?" Ele perguntava. Mas com o tempo Deus foi trabalhando no coração dele. Ele começou a ver que, mesmo na cadeira de rodas, ele podia servir a Deus. Ele começou a visitar outros doentes, a orar por eles, a levar uma palavra de esperança. E sabe o que ele dizia? "Se Deus permitiu isso, é porque Ele tem um propósito. E eu vou louvar a Ele, seja como for." E é isso que Deus quer de nós, confiança. Não só quando tudo está bem, mas especialmente quando tudo parece ruim. Porque é nos vales que a gente aprende a depender dele de verdade. É nas tempestades que a gente descobre que a âncora segura. É quando a gente não tem mais forças que a força dele se aperfeiçoa em nós. Eu me lembro de uma noite em que estava tão desanimado que não conseguia nem orar. Parecia que todas as minhas forças tinham acabado. Eu me sentei no chão do meu quarto, encostei a cabeça na parede e só consegui dizer: "Senhor, eu não aguento mais." E foi como se Deus respondesse: "Eu sei. Por isso eu estou aqui. Deixa eu carregar." E naquela noite, uma paz que eu não conseguia explicar encheu meu coração. Não foi que os problemas sumiram. Não foi que tudo se resolveu na hora. Mas eu senti que não estava sozinho. E isso fez toda a diferença. Porque no final das contas é isso que importa, saber que Deus está conosco. Que Ele não nos abandonou. Que mesmo quando a gente não vê saída, Ele está preparando o caminho. Que mesmo quando a gente cai, Ele está lá para nos levantar. E é por isso que eu conto essas histórias. Não para dizer que a vida é fácil, não para dizer que a gente nunca vai passar por coisas difíceis, mas para dizer que não importa o que aconteça, Deus é fiel. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele é o Deus que ressuscita os mortos, que abre os céus, que seca as lágrimas, que transforma o choro em dança. Então, se você está lendo isso hoje e está passando por algo que parece impossível, eu quero te dizer: não desista. Não pare de orar. Não pare de confiar. Porque o Deus que me levantou do chão da cozinha da minha mãe é o mesmo Deus que está ao seu lado agora. E Ele não desiste de ninguém. Nunca. E se você ainda não conhece esse Deus, se ainda não entregou sua vida a Ele, eu te convido. Venha. Não espere tudo estar perfeito. Não espere se sentir digno. Nenhum de nós é. Mas Deus não nos chama porque a gente merece. Ele nos chama porque Ele é bom. Porque Ele ama. Porque Ele quer nos dar uma vida que a gente nem sonha que é possível. Então vem. Deixa Ele te abraçar, deixa Ele te levantar, deixa Ele fazer em você o que só Ele pode fazer, porque com Deus, não há limites, não há impossíveis, não há fim. E isso, meu irmão, minha irmã, é a maior verdade que eu já aprendi.